Olá, estamos aqui na quinta webinar da série da Copercitos Expo Digital 2021, uma experiência digital diferente, colocando realmente o produtor e o nosso cooperado no centro da proposta de valor. E isso é muito importante porque nós estamos percebendo cada vez mais tecnologia, inovação, soluções que estão chegando, principalmente dentro da porteira, e a Copercitos tem um papel aí de estar trazendo para o nosso cooperado, para os produtores, para os nossos parceiros, aquilo que realmente pode impactar nos resultados e agregar valor no processo de produção. O tema hoje é bastante interessante, é algo que tem despertado muito interesse, que é o agro do futuro agora. Como que nós podemos aproveitar toda essa inovação que vem surgindo através das startups, através dos empreendedores, das empresas que têm se especializado e procurado trazer realmente soluções específicas para o agro, e impactar nos processos do cooperado. Então, hoje realmente é um tema muito especial e nós estamos aqui, eu já quero apresentar os nossos convidados, agradecer aqui pelo tempo, pela presença, o Luiz Otávio Fonseca, sócio líder da área do agronegócio da Deloitte, muito obrigado, Luiz, pela presença aqui, o César Redondo, sócio de consultoria tributária da Deloitte, muito obrigado, temos temas importantes aqui, né, sobre a parte tributária, obrigado pela presença. A presença do Rodrigo Iafelice, que é conselheiro e sócio da Perfect Fight e investidor em AgTech, muito obrigado, tem uma história aí de inovação no agro, realizações já, de como escalar com tecnologia, com o produtor, então vai ser um papo muito bom. Nosso evento realmente busca isso, trazer tudo que é possível e tudo que o mercado tem oferecido para que o produtor tenha melhores resultados, e a Copercitos realmente está na jornada do agro, que é o tema do nosso evento, que começa agora, dia 19 de julho, e vai até o dia 30, com o maior conteúdo técnico do agro. São mais de 420 avatares, são visitas guiadas, 150 empresas participantes do evento, com conteúdos exclusivos produzidos, são mais de 5.000 conteúdos, esse que está sendo considerado o maior acervo técnico digital do agronegócio do mundo. Vamos começar, então. Eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade muito grande, lembrando que a Copercitos tem 38.000 cooperados e tem um time de colaboradores de mais de 3.200, e esse público está muito interessado em entender aí todas essas oportunidades que nós podemos apresentar aqui. Eu começo, então, agora, cada um se apresentando, vou começar pelo Luiz Otávio, colocando um pouquinho já, Luiz Otávio, de como vocês têm direcionado a estratégia aí da sua liderança na Deloitte para essas demandas que têm surgido aí no agronegócio brasileiro. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Copercitos. Obrigado a todos os nossos ouvintes deste webinar. Agradeço a participação, o convite de participação na Copercitos Expo. Eu costumo dizer que agronegócio, para a gente aqui na Deloitte, não é uma indústria vertical, é uma horizontal, né? A nossa atuação vai da semente do milho ao nugget, né? E tudo que leva ao agronegócio, né, para fazer com que essa semente de milho alimente um animal, esse animal vira um alimento humano, e as frentes conectadas a isso, seja a parte financeira também, a parte de seguros, enfim, todas as atividades do agronegócio. A Deloitte entrou nesse mercado há mais de 100 anos, vindo para o Brasil para auditar as ferrovias de café do Barão de Mauá, que levavam café de Jundiaí para Santos. E, desde então, a gente tem participado nas principais eventos e mudanças do agronegócio mundial e local, seja na parte das grandes empresas, com sistemas, assessoria financeira, IPOs, reorganização,
mas também olhando para o produtor, que hoje está no olho do furacão da produção mundial, né, no agronegócio, e que tem essas mesmas necessidades, seja de profissionalização, de gestão, sucessão. Eu costumo dizer bastante também que o agronegócio brasileiro, com a força que tem, deveria ter pelo menos metade das empresas que existem na Bolsa Brasileira hoje. Então, a gente está vendo bastante as novas oportunidades de acesso a capital, a desenvolvimento, e a Deloitte tem ajudado os produtores e empresas do agronegócio de todos os tamanhos nesses âmbitos, tanto na gestão, na sucessão, na profissionalização, no setor financeiro, no setor tecnológico. E é por isso que a gente vai estar na Copercitrus Expo, trazendo toda essa gama de serviços e suporte para o cooperado e para o visitante da feira. Muito bom. Vai ser uma das grandes novidades dessa experiência digital, né? Poder contar com uma empresa realmente líder global na área de assessoria, de consultoria, e trazendo toda essa adaptação para o agro, né? Eu acho que a gente sempre precisa trazer as soluções para o agro, já conhecendo de como funciona, entendendo o processo, o que vai para o produtor. A expectativa realmente é muito grande, viu? Muito obrigado aí pela participação e a gente sabe que engrandece muito o nosso evento. A Deloitte está na Copercitrus Expo. Bom, vamos continuar. César, conta um pouquinho para a gente aqui como é que você tem enxergado esses desafios, como é que vocês estão direcionando a estratégia aí na sua especialidade, né, que é a parte tributária, como é que vocês têm visto os desafios aí para o agro e direcionando a estratégia. Muito obrigado pela presença. Fernando, eu que agradeço o convite, uma satisfação poder participar aqui com vocês desse webinar. Contando só rapidamente um pouquinho da minha história, aí, né? Eu sou economista e contador de formação, eu não sou advogado como a maioria das pessoas na área tributária costumam ser. Então, eu sempre tive um viés um pouquinho mais olhando para os números, né? E dentro da Deloitte, quando a gente fala de agro, existem alguns conceitos um pouco errados, né, na área tributária, que se diz que o agro tem excesso de benefícios e etc. Né? A gente não é por aí que nós olhamos essa questão, entende que tem muita coisa para ser explorada, muita coisa para contribuir com as empresas do agro, e dentro da Deloitte o que a gente tem feito na área tributária em específico é investido pesadamente em tecnologia, justamente para garantir que a gente consiga contribuir com as empresas do agro de uma forma bastante importante, né? Olhando de fato o que as empresas, e no caso dos cooperados também, têm pela frente, né? Quais as preocupações que eles têm que ter, como solucionar essas preocupações ou como tentar reduzir riscos aí de exposição junto às autoridades fiscalizadoras. A gente sabe que o Brasil tem buscado aí um tratamento tributário que por vezes não é o melhor do mundo, ou muitas vezes eles também, ainda que atualmente não seja de todo ruim, ainda assim gera uma demanda de volume de horas extremamente grande por parte de todo e qualquer contribuinte no Brasil. Então, é justamente nessa área que a gente tem procurado atuar, auxiliando aí as empresas a tentar reduzir esse tempo gasto com compliance em geral, e isso no agro com certeza é essencial, dado o alto volume de transações e o impacto que às vezes uma exposição pode acabar trazendo em termos de rentabilidade para todo e qualquer player no setor. Muito bom, vamos aprofundar um pouquinho mais adiante. Muito obrigado pela presença. Rodrigo, você tem uma história, a gente acompanha aí sua carreira, você enfrentou desafios, né, de como escalar soluções para o agro. Você sabe melhor que ninguém, eu costumo sempre dizer aqui que a gente precisa entender os processos do agro, né? Porque você tem soluções, às vezes, que elas aparentemente vão criar grande impacto, vão trazer resultado,
mas o que falta para muito empreendedor, para algumas empresas, estar mais ali na operação, né? Entendendo como é que funciona um plantio, um cultivo, uma colheita, as limitações até que temos, às vezes, para implementar algumas tecnologias, como a conectividade, né? Que limita, às vezes, muitas coisas avançarem aqui no Brasil. Então, nós vamos aproveitar dessa sua experiência também e ouvir sua opinião, mas eu queria que você dissesse um pouquinho da sua vivência, como é que você vê aí esse desafio, né, de trazer toda essa solução para o agro de hoje e já transformar ele num agro muito mais competitivo e mais forte, que o Brasil já é uma referência disso no mundo. Obrigado pela presença. Fernando, obrigado. Obrigado ao César, ao Luiz aí, meus companheiros no painel, no webinar. Prazer estar aqui falando com os cooperados da Copercitos, que é referência em inovação já há muito tempo, que vem investindo muito nos últimos anos em inovação, em dar uma visão um pouco mais pragmática, né, Fernando? Eu acho que esse é o foco em tecnologia que falta no agro, né? Não é à toa que a gente ainda não tem um unicórnio no AgTech, né? Ainda não tem uma empresa que vale mais de $1 bilhão no AgTech mundial, de fato, com uma receita, né, com um crescimento reconhecido pelos diferentes mercados agrícolas do mundo, Brasil, Estados Unidos, Ucrânia, Austrália, e o motivo principal é esse que você mencionou, né? Tem uma distância muito grande entre o laboratório de desenvolvimento tecnológico das empresas de AgTech e inovação e o campo, né? Eu sou de Mato Grosso, nasci em Mato Grosso, cresci com fazendeiros, com alguns dos principais produtores de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar do mundo, e sempre foi muito simples e muito importante acompanhar como eles aplicam tecnologia, Fernando. E a distância das tecnologias do campo, ela é evidente, né? Então, se o empreendedor que se propõe a resolver um problema, que na agricultura é muito simples, né? As pessoas tentam pintar um cenário complexo de tecnologia, mas na agricultura, felizmente, a gente está num setor que é super simples, ou você reduz custo ou você aumenta a produtividade, senão você tá no setor errado. Não vem tentar provar para o produtor rural de qualquer tamanho ou qualquer cultura agrícola que a sua tecnologia vai fazer isso ou aquilo, se no final não deixar dinheiro na mesa ou se não aumentar a produtividade dele na soja, milho, café, laranja ou qualquer que seja a cultura agrícola. Então, acho que isso tem diminuído essa distância das empresas de tecnologia da realidade do campo, né? Eu me lembro bem, 2014, 2015, quando a gente começou a ver um pouco da aceleração da adoção de agricultura digital no campo, quando os tablets que eram usados por algumas soluções refletiam no sol, então o operador não conseguia enxergar o que estava na tela, né? Esse tipo de detalhe que parece trivial, até hoje a gente sofre com isso. Então, acho que isso tem diminuído, esse gap, né, essa distância tem diminuído, e cada vez mais o produtor rural brasileiro, que, para quem não sabe, é de longe o mais sofisticado do planeta, o que mais investe em tecnologia, porque é o que mais tem desafios, a agricultura tropical é a mais desafiadora do planeta. Então, isso também faz com que as tecnologias que saem do Brasil, elas sejam mais sofisticadas e mais preparadas para atender outros mercados ao redor do mundo. Então, aqui a gente tem uma enorme oportunidade de reduzir custo, ajudar a agricultura brasileira, que já é sustentável, ser cada vez mais sustentável usando menos insumos e trabalhando de forma mais eficiente, e exportar a tecnologia que a gente já está vendo algumas empresas fazendo. Então, é um pouco do que a gente vai discutir hoje. Obrigado pelo convite novamente, Fernando. Maravilha. Já entrando um pouco mais em temas específicos aqui, ô César, a gente aqui na Copercitos tem um quadro bastante grande de cooperados, né? Já falei que mais de 80% são produtores de pequena e média escala, mas assim, só para você ter uma ideia, como atividade principal, a pecuária é que tem a maior quantidade, a gente expandiu para Goiás, expandimos para regiões de Minas, então tem bacias leiteiras, tem pecuária de corte também, mais ou menos 10.500 produtores cuja principal atividade é pecuária, depois vem a cana, mais ou menos 10 mil, depois você tem café com 7.500, e aí nivela citros com 3.800, HF com 2.300 e soja
em milho, que tem crescido muito em São Paulo, já era consolidado no Triângulo Mineiro e em Goiás, nessas regiões que nós estamos atuando, uma participação muito grande. Esse ano, para você ter ideia, a Copercitos vende tudo que o produtor precisa, né? Desde a semente, a máquina que vai plantar, a máquina que vai colher, os defensivos, fertilizantes. Então, a soja já é a segunda cultura que em demanda por insumos, porque entram sementes também, e a pecuária cresce muito, como até uma segunda atividade de muitos produtores, e a gente se depara o tempo todo com essas questões tributárias, né? Eu vou trazer boi de Goiás, trazer boi de Minas, tem confinamentos em São Paulo, a Copercitos faz operações também com crédito de CM, nós temos aqui uma área que é um TRR, né, transportador, revendedor, retalhista, que é uma operação de entregar diesel nas propriedades. Nós já somos o terceiro do Brasil. O ano passado nós fizemos 104 milhões de litros de diesel entregue nas propriedades. Isso gera crédito também. Então, a questão tributária, ela é sempre uma questão muito importante e que pouca gente entende. E é muito boa a sua presença aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que você está vendo essa questão da reforma tributária e o que ela pode impactar no agro? Seja bem-vindo e muito obrigado de novo pela presença. Fernando, agradeço mais uma vez o convite e, bom, enfim, pergunta excelente, né? A pergunta do momento, né? Acho que todos nós temos acompanhado aí os desdobramentos do que tem acontecido no governo aí em relação à evolução das discussões sobre a reforma tributária. Antes de entrar especificamente nesse mérito, acho que tem algumas informações que são importantes para esclarecimento geral, né? Que é, em primeiro lugar, a afirmação ou o conceito comum que se tem que a carga tributária no Brasil é excessiva. Sabe que o Everardo Maciel, o ex-secretário da Receita Federal, uma vez ele comentou que a carga tributária no Brasil ela não é nem alta nem baixa, ela é do tamanho que ela tem que ser, dado o volume de gastos que o governo brasileiro tem, né? Então, quando a gente olha para esse cenário, né, o que fica muito claro no âmbito de qualquer proposta de reforma tributária não se consegue discutir uma reforma tributária com o viés de tentar reduzir carga tributária se isso não for acompanhado de uma reforma administrativa, ou seja, redução de gastos por parte do governo. Então, o primeiro grande aspecto, né, em relação ao tema reforma tributária, que a gente traz para todos sempre lembrarem, prestarem atenção, é exatamente o de que qualquer que seja a discussão sobre reforma tributária, dificilmente ela estaria acompanhado de um processo de redução de carga tributária, né? E aí a pergunta que vem é, bom, tá bom, mas então o que é que isso vai significar, né? O que a reforma tributária poderia trazer para todos os contribuintes no Brasil, para o agro também? Basicamente, se o volume de tributos pagos não vai reduzir, basicamente o que a gente teria seria uma eventual redistribuição dessa carga tributária entre os diversos agentes do mercado, né? Então, uma entidade ou um contribuinte que hoje paga X pode passar a pagar metade de X, e outro que paga Y pode pagar 2 vezes Y. Sendo que sempre a somatória de todo esse bolo continuaria sendo a mesma, né? Isso traz necessariamente uma preocupação muito grande para o setor, né? Por quê? Porque justamente um comentário que eu fiz logo na introdução, né? Existe um consenso, na verdade um conceito, eu até diria equivocado, de que o agro tem excesso de benefícios, né, genericamente falando, né? De fato, quando a gente olha para a legislação brasileira, né, ela sempre foi focada muito mais na tributação indireta, né, que seria a tributação sobre o consumo, e menos na tributação sobre a renda, né? Eu comentei que a carga tributária brasileira, ela não quer dizer, nas palavras, na verdade, do Everardo Maciel, ela não é excessiva, né? Ela é do tamanho que ela tem que ser. E quando a gente até compara esse cenário com o cenário global, de fato, a carga tributária em geral do Brasil, ela não é muito maior do que a média do mundo, sem, obviamente, entrar no mérito aqui de o que se faz com o recurso, que aí seria tema para um debate de dia inteiro, né? Mas, de fato, existe uma tributação sobre o consumo no Brasil que é muito maior
do que a média de todos os países do globo, do mundo, né? E, por outro lado, a tributação sobre a renda no Brasil é muito menor do que a média dos países, né? Então, nesse cenário, a preocupação que existe é, bom, justamente, eu deveria, então, reduzir a tributação sobre o consumo. Se isso acontecer, vai ser acompanhado de um aumento da tributação sobre a renda. Como que vai ficar essa questão da distribuição dos tributos entre os diversos entes federativos, né, estados, municípios e o governo federal? Uma das propostas de reforma tributária, e talvez seja a que está com mais força, é a PEC 45. A PEC 45, ela basicamente propõe que se substitua o PIS, COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS por um único tributo chamado, ou conhecido como IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele seria gerido pelo governo federal, né? E teria alíquotas do IBS, seriam padrão para todos os produtos. O que, por si só, já gera uma preocupação muito grande, né? Porque se essa alíquota for padrão para todos os produtos, então, basicamente, o que a gente estaria dizendo aqui é que todos os produtos do agro, sejam os que derivam do campo, sejam os que são porteira para fora, mas que afetam, por exemplo, exatamente insumos em geral para o setor agrícola, maquinário, tudo isso seria tributado sempre com uma única alíquota. E quando a gente olha para um cenário como esse, isso passa a ser preocupante, porque a gente sabe, enfim, hoje tem aí o convênio 100, tem o convênio 52 de 91, todos eles reduzem bastante a carga tributária do ICMS, em especial, né, para o setor. E aí o que a gente está dizendo basicamente é, bom, se o ICMS vai ser suprimido, vai deixar de existir o ICMS e vai passar a existir o IBS, e o IBS vai ter uma alíquota padrão para todos, então aqueles benefícios automaticamente vão ser extintos, revogados, né? E ainda existe uma questão aí que seria o prazo de implantação da reforma tributária, né? A reforma tributária espera-se que ela tenha um prazo de implantação, na verdade na PEC 45 seria de 10 anos, então a gente teria 10 anos de convivência entre o modelo atual e o início do IBS, aí, ou até que o IBS seja, por completo, substitua todos os outros tributos que a gente conhece, né? E isso traz um cenário de incerteza para todos os contribuintes, aí, em especial no agro, muito, muito complicado, porque hoje, né, na verdade, na minha visão, o que a gente tem que procurar aqui é tentar manter a carga tributária. Talvez não seja reduzir a carga tributária no agro, mas tentar manter o status quo, né? Ou seja, como ele é hoje. Se você passar a ter um aumento de carga tributária, e nesse caso seria de fato um aumento de carga tributária, o que a gente teria aí como possível efeito é um acúmulo de créditos, seja na cooperativa, seja nos cooperados, a depender do tamanho do cooperado, se ele utiliza a cooperativa como fonte, né, seja de insumos, seja de equipamentos, ou não, ou se ele compra no mercado. Mas pensando, por exemplo, numa cadeia exportadora, o problema que nós enxergamos nessa frente é justamente o de que, por exemplo, se hoje você não paga ICMS quando você compra insumos em geral, né, para a cultura, e você passar a pagar a alíquota esperada para o IBS dentro da PEC 45 é da ordem de 25% a 28%. Você passar a pagar 25% a 28% em relação ao cenário que você, comparativamente ao cenário que você tem hoje, certamente o efeito disso seria um acúmulo bastante importante de créditos, né? E aí vem aquela discussão, não, mas o crédito vai ser ressarcido pelo governo ou não, como é que vai funcionar isso? E é justamente esse o ponto, né? Ou seja, muitas vezes o que a gente enxerga é, para uma cadeia predominantemente exportadora, esse acúmulo de créditos, ele pode acabar resultando no aumento de custos para todos os produtores, né? E por que isso? Porque, basicamente, se o governo demorar para retornar esse dinheiro para quem acumulou créditos, por exemplo, de novo, numa cadeia exportadora, o que a gente teria eu tenho um potencial de créditos para um determinado contribuinte, só que esse potencial de créditos não reverte em dinheiro para cada um dos contribuintes de novo, né? Sejam eles cooperados ou não, seja ela a própria cooperativa ou não. Então, até a questão do próprio ato cooperado está colocada em xeque aqui, né? Ou seja, como é que a gente vai tratar
o ato cooperado, né? Ou seja, a cooperativa, hoje, quando ela compra máquinas e equipamentos para depois repassar isso para o cooperado, a gente tem todo um tratamento diferenciado para isso, e a gente não sabe como é que isso vai ficar dentro da proposta de reforma tributária, né? Lógico, a gente tem aí a FPA trabalhando bastante fortemente em cima disso, né, para tentar reduzir esse impacto, mas hoje, do jeito que está colocada a PEC 45, de fato, existe um risco muito sério em você ter um aumento de custos expressivo para todos os players aí do setor, né, e com isso você pode até, em última instância, acabar inviabilizando algumas culturas ou algumas regiões, Fernando, na minha opinião. Eu não sei se vocês têm visto alguma abordagem diferente dessa, ou se tem uma visão diferente dessa, mas, em princípio, essa mais ou menos tem sido a nossa visão sobre como a reforma tributária pode afetar os contribuintes. Não, César, eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente tem algumas conquistas, né? A gente percebeu, você falou do convênio 100, né? Não sei se você deve ter acompanhado o movimento que foi aí no fim do ano, especificamente aqui no governo de São Paulo, né? Depois o acordo foi feito em março, mas a gente está sempre muito atento, porque o que a gente precisa realmente é entender que não dá para aumentar mais a carga tributária, que o produtor já tem um peso muito grande. Tem esse movimento agora de registro de documentos também, não sei se vocês estão acompanhando, está saindo de 0,1 para 0,3, por ser 3 vezes, né, dos cartórios. Isso não pode acontecer, né? Ontem nós tivemos até uma reunião sobre isso com lideranças, e é muito importante que o cooperado saiba que no espaço da Deloitte na feira, Deloitte já vai com alguns conteúdos para esclarecimento, para dúvidas, mas o produtor também vai poder registrar o interesse ali, para depois ter um atendimento mais customizado, né, dentro das suas necessidades, e eu tenho certeza que vai ser um dos espaços mais visitados aí, porque realmente são temas muito importantes e o produtor precisa conhecer mais, porque isso impacta diretamente no resultado dele. Rodrigo, a gente falou um pouquinho aqui no começo, né, desse desafio de trazer essas soluções para o agro de hoje, né, para o produtor que está lá na sua propriedade. São muitas informações. Eu costumo dizer até que a gente tem um tsunami de soluções, né? Todo dia alguém traz algo novo, e isso implica em investimentos, né? Uma das coisas também que eu costumo falar aqui, né, a idade média da frota de tratores e colheitadeiras no Brasil, ela é em torno de 10 anos. Se você for para implementos, é mais que isso ainda, né? Então, eu vejo que se você vier, às vezes, com muita tecnologia embarcada, muita coisa que ainda não está com uma aplicação clara no campo, de trazer o benefício. Rodrigo, nós temos enfrentado muito aqui esse desafio. Nós falamos um pouco, né, sobre como a gente consegue colocar realmente a tecnologia, a inovação dentro da porteira, e eu tenho uma visão que, às vezes, trazer muita tecnologia embarcada, os valores, né, hoje para o produtor, às vezes comprar um equipamento de $100 mil, $150 mil, considerando que a idade média da frota dos equipamentos aqui no Brasil é no mínimo 10 anos, muitas vezes, com a velocidade com que a tecnologia vem evoluindo e essas iniciativas cada vez mais inovadoras, se você investe muito nisso, daqui a 3, 4 anos, às vezes você já não tem mais a utilização e já não consegue mais ter resultado com aquilo que você pagou. Eu particularmente, vejo os serviços como uma solução, no nosso caso aqui, até porque são médios e pequenos produtores. A Copercitros, ela investe, ela tem uma área de serviços e ela leva essas soluções. Eu uso uma expressão aqui que é desembarcar a tecnologia no campo, né? Não que eu
que eu não goste da tecnologia embarcada. Eu acho que ela é necessária e as empresas investem cada vez mais nisso, mas eu sei que você tem experiência já também em levar soluções quando o produtor precisa, naquilo especificamente que ele precisa. E eu queria te ouvir um pouco, como é que você enxerga aí, porque o produtor naturalmente precisa investir. Nós estamos vivendo um momento bastante importante para o agro no Brasil, né? Eu não lembro de ter visto na minha vida 2 anos assim, com as commodities todas com preços bons, né? Esse ano, os custos subindo mais do que subiram no ano passado, mas os resultados dos produtores são sempre bons, como estão acontecendo nesses 2 últimos anos, claro, né? E nós aqui percebemos que o produtor, quando ele ganha, ele investe, ele busca elevar patamar de produção, e muitas vezes a gente tem um papel aqui, né, de orientar melhor esses investimentos para que eles tragam, de fato, resultado. Como é que você vê aí, Rodrigo, esse desafio, né? Como é que a gente trata esses investimentos para que eles efetivamente tragam resultado para o nosso cooperado? Fernando, de novo, né, voltando à minha fala inicial, é uma questão de simplicidade, de foco em resolver o problema do produtor, né? A gente tem, de novo, a mania de olhar a tecnologia como esse ser inalcançável, complexo, difícil, né? E, na verdade, nas nossas vidas, e a pandemia acho que ajudou todos nós a enxergar a tecnologia de outra forma, né? Hoje você abre conta em um banco no seu celular sem sair de casa e o banco não tem agência. Hoje você come e compra o que você quiser sentado na sua sala com o seu celular ou com o seu computador ou o seu tablet, com um custo infinitamente menor do que você tinha indo ao shopping ou indo a uma loja física. Então, por que na agricultura a gente vai complicar a vida do produtor, demandar mais investimento, ter uma solução de difícil adoção e de difícil entendimento? É exatamente o contrário. Então, aqui você tem uma tendência clara de digitalização e tem uma falácia, aqui tem um mito, né, Fernando, que eu acho que vocês na Copercitos têm ajudado a derrubar, de que o produtor rural tem resistência à inovação. Isso é mentira, né? Se fosse esse o caso, a gente não teria todas as inovações em semente que a gente teve nas últimas 3 décadas, em fertilizante, em bioinsumos. Olha a revolução de bioinsumos que a gente tem visto, especialmente nos últimos 10 anos, um mercado que cresce 20%, 25% ao ano. E eu gosto de usar como exemplo a Perfect Flight, que é uma empresa que faz planejamento e monitoramento de aplicações aéreas com aviões e drones. E o que ela faz é muito simples. Se você tem um avião que tem 15 anos, 20 anos, ou 10 anos, ou é um avião novo, a tecnologia tem que ser capaz de entender o DGPS daquele avião, o sistema de rastreamento daquele avião, e aportar benefício, aportar redução de custo, rastreabilidade, entendimento de como aqueles produtos agrícolas e insumos foram aplicados na lavoura e como é que aquilo resultou num aumento de produtividade e num aumento de eficiência. Se você vai entrar numa discussão de você precisa ter um trator X no máximo de 3 anos de idade, você já não está atendendo a dor do produtor, você já não está atendendo a persona, né, como o pessoal de marketing gosta de chamar, que está com problema. Então, você criar a tecnologia, que aqui eu queria fazer um parênteses, né? Outra coisa que no agronegócio, não só no Brasil, mas em todos os países onde a gente teve a experiência de trabalhar, existe esse mito de que a tecnologia é o fim. A tecnologia nunca foi fim, a tecnologia é um meio. Ela sempre tem que ser usada como ferramenta, como veículo, para melhorar a vida de quem usa a tecnologia, né? Então, a gente, por exemplo, para dar um exemplo que todos nós utilizamos com frequência, você paga o que você paga no Netflix porque ele é de uma facilidade e te aporta um benefício como nenhuma outra tecnologia de entretenimento audiovisual jamais foi capaz de fazer. A mesma coisa com o Spotify para música e vários outros exemplos. Eu dei o exemplo de banco digital, porque eu, há pouco tempo, tomei a decisão de abrir uma conta digital para passar pela experiência. Eu, tratando e trabalhando com tecnologia há tanto tempo, eu sempre faço esse paralelo entre o que existia e o que existe, e eu ainda me divirto muito, né? E no agro a gente vai ver isso acontecer cada vez mais nos próximos 5 anos, com empresas que dizem, não,
Isso aí não vai acontecer. O produtor não gosta. O produtor gosta de 7 mil revendas no Brasil, que tem um comercial que vai lá na fazenda dele toda semana. Eu não conheço nenhum produtor que gosta de um monte de gente na fazenda dele em nenhum lugar do mundo. Então, a gente cria esses mitos, especialmente quem não é do agro, né, de que a pessoa que tem uma dificuldade que pode ser resolvida facilmente com tecnologia, eu concordo com você, tem um volume de dados enorme, mas dados você tem hoje disponíveis em qualquer setor da economia, né? O que importa de verdade é transformar dados em inteligência, em algo prático, que você consiga extrair valor. Então, de novo, o Netflix, qual o valor dele? Facilidade, praticidade e acesso a um volume de conteúdo que você jamais teve acesso em nenhum outro tipo de prestador de serviço. No agro, se você tem soluções dentro ou fora da porteira que reduzem seu custo de forma simples, que qualquer pessoa, e aqui a gente não pode se enganar, né? Nós temos um nível educacional no Brasil de vários operadores de máquina, várias pessoas e membros que estão no campo no dia a dia, que não é muito alto dependendo da atividade exercida. Então, você também precisa enfrentar isso, você precisa levar isso em consideração quando você está criando uma solução com base em tecnologia, para que qualquer pessoa de qualquer nível educacional seja capaz de usar e extrair valor daquela solução. Então, essas são algumas preocupações e alguns pontos, Fernando, que eu acho que o setor de inovação e tecnologia do agro no Brasil e em outros países tem evoluído. Acho que a gente está entrando num momento de agricultura digital 2.0, onde a maior parte das empresas não entendeu como servir o seu cliente, o seu produtor rural, na versão 1.0, e agora eu acho que a gente está passando por um filtro importante para que as empresas, de fato, entendam a dor do que está acontecendo no campo, dentro da porteira, depois na logística, na armazenagem, nos terminais portuários, nas indústrias, para, de fato, falar, não, esse é o problema, eu preciso reduzir 30%, 40% desse custo ou aumentar 15%, 20% da produtividade dessa cultura agrícola, usando tecnologia como meio e não como um fim, né? Concordo, você falou um ponto que eu que estou convivendo aqui com os produtores no dia a dia, o produtor, ele adora a tecnologia e a inovação. Então, quando eu ouvo, às vezes a gente ouve mesmo, né? O produtor não quer, é difícil, o contrário. Quando a gente leva algo que realmente ele percebe valor, é impressionante. Ele começa a tirar foto, ele divulga, ele compartilha. Quando a gente começou a levar esses processos, né, de controle de linha, de seção de plantadora, controle de população de semente, que começou a eliminar aquela sobreposição no final de linha de milho. Hoje nós fizemos um trabalho aqui, Rodrigo, uma inovação, nasceu aqui na Copercis, tá, essa inovação. Com essas tecnologias, a gente conseguiu desenhar o tráfego dos pulverizadores e das rodas do pivô onde tem irrigação. E aí, como você controla seção por seção das plantadoras hoje, a gente não depositou semente nessas linhas de tráfego. Então, tirou um problema, né, que é o amassamento, que é um problema que acontece no mundo todo. Mas por que nasce esse tipo de inovação? Não foi uma tecnologia nova. Eu falo que o processo de inovação, ele não está, às vezes, em criar uma nova tecnologia. É você entender, principalmente, as tecnologias que existem e fazer a combinação, né, a tecnologia digital, que são os projetos de plantio que você faz hoje, com esses equipamentos de altíssima resolução, câmera multispectral, RGB, e com uma outra tecnologia que aí é uma ferramenta de agricultura de precisão, né, que é esse sistema de controle de seção de linha de plantio, de população de semente, no fim, eliminando sobreposição. Foi um projeto em Milho Doce, aqui em Guaíra, que foi onde nasceu isso. Trabalhando com um desenho das linhas do tráfego. Deu 22% a mais de renda para esse produtor com essas inovações. Projeto de milho doce, e aí esse milho doce você colhe antes, né? Você gera até 3 ciclos embaixo do pivô. Então, você imagina o quanto que um produtor ganha num processo desse, né? E aí isso já foi para a soja, isso você disse aí da tecnologia de semente, 18% do custo de plantio de milho está na semente.
Se você traz uma solução, você vai economizar semente, você não vai amassar depois daquela planta, olha o impacto que isso causa, né? Então, eu estou perfeitamente em linha, né? Aqui a gente vem trabalhando assim, e muito importante seus comentários, e principalmente esse mito, né? De que o produtor não gosta de tecnologia, ou ele é resistente à tecnologia. Acho que isso realmente não existe no agro. Bom, e o Luiz Otávio, nós já falamos aí do espaço da Deloitte no nosso evento digital, de como vocês estão preparando, né, para que o produtor já tenha uma visão do que vocês têm para oferecer, de soluções aí para o agronegócio, atendimentos também customizados. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desses conteúdos, do que vocês vão tratar lá. Eu sei que vocês vão estar tratando dessas questões de ESG, né, que são essas 3 letrinhas que a gente tem ouvido cada dia mais aí. Queria que você explicasse um pouquinho isso também para o nosso cooperado, e como é que você vê também isso que o Rodrigo acabou de comentar, e eu falei um pouquinho da nossa experiência também, como que essas inovações e a tecnologia podem impactar também para melhorar os resultados do produtor. Bom, vou começar de trás para frente para não perder a conexão aí com o último assunto. Mas eu queria expandir, já que a gente está falando do agro do futuro agora, a definição de tecnologia para o agro, né? Porque é evidente que existe a agricultura digital, uma série de tecnologias hoje que tá no campo, que ajuda a produtividade em cima do solo, mas quando a gente fala de tecnologia, é preciso olhar também para o âmbito da gestão e para o âmbito fora da porteira. Então, quando a gente olha para o âmbito da gestão, uma demanda recorrente que eu vejo com produtores, empresas agrícolas, enfim, de qualquer porte, é como trazer o resultado que está sendo colocado ali em campo, conectar isso com sistemas de gestão da empresa e tomar a melhor decisão em relação àquilo que você está operacionalizando no campo. Então, a gente vê uma grande potencial de mercado, e o mercado se movimentando nessa direção, com sistemas de gestão financeira, contábil, os sistemas de RH. Tive com uma usina de médio porte um tempo atrás, em que o dono da usina falava: Luiz, eu não consigo saber quantas pessoas estão trabalhando na minha usina num determinado dia, né? E aí isso gerava uma série de consequências de gestão, podendo ser desde a ordem trabalhista quanto da ordem de previsão de custos. Então, essa conectividade da tecnologia do campo com a tecnologia do escritório é um ponto fundamental na boa gestão do empreendimento agrícola. E o segundo ponto, ainda sobre isso, é que as cadeias estão cada vez mais juntas, mais unidas, né? Então, quando eu converso com uma grande trade internacional, uma grande processadora de alimentos, o tema do momento é a indústria 4.0 e a experiência do cliente. O cliente consumidor do produto final, ou o cliente que recebe um insumo já processado, agrícola já processado. Isso tem muito a ver com o que está acontecendo ali no campo, né? Qual a qualidade da soja que vai sair, né? Essa soja vai para qual destino? Como é que uma empresa de grande porte que tenha 40, 30 mil fornecedores organiza a cadeia logística, né? Já adentrando um pouco no tema ESG, a gente tem visto aí no mercado várias empresas entrando, fazendo anúncios de carbono zero em 2030, 2040, né? E muitas dessas empresas não conseguem simplesmente ter uma eficiência energética ou, enfim, um projeto dentro da sua própria atuação para fazer essa zeragem de carbono. Então, elas vão procurar o ecossistema, vão procurar o produtor para ter esses projetos, né, de melhoria da pegada de carbono, que passa também pela tecnologia, né? O Rodrigo bem comentou de bioinsumos, aumentar a produtividade com menos insumo. Isso tudo faz parte do contexto. E não é à toa que a gente vê aí os grandes produtores, fornecedores de insumos, criando as suas plataformas tecnológicas que não somente atuam nessa parte de melhoria da produtividade, mas também tem a ver com essa conexão do campo, do escritório, da propriedade com o que está acontecendo fora da cadeia e como essas empresas estão se mobilizando para responder melhor uma demanda do cliente final. Então, acho que é uma perspectiva da tecnologia.
E isso é um dos pontos que o produtor vai poder ver dentro do pavilhão da gestão, né, da trilha da gestão da Deloitte, onde a gente separou alguns assuntos ali de bastante importância para o produtor, né? Então, tentando não esquecer de nenhum, porque tem bastante conteúdo ali, são mais de 30 soluções que a gente está, inclusive com algumas exclusivas, com condições exclusivas para a feira, soluções que normalmente eram da ordem de centenas de milhares de reais, a gente conseguiu compactar, transformar o modelo de entrega para atender o público do pequeno e médio cooperado que não teria acesso a esse tipo de solução. A gente mudou o formato disso, mas quem visitar o stand da Deloitte vai poder ver, obviamente, a parte de tecnologia, sistemas de gestão, toda a questão de ajudar o produtor, o cooperado, a decidir qual a melhor tecnologia, o que faz mais sentido para ele dentro do contexto dele. Toda a parte de suporte financeiro, né? Suporte financeiro que eu digo como é que você organiza a sua gestão, você organiza as suas finanças, o seu fluxo de caixa, como que você pode ter acesso a uma variedade de recursos financeiros que estão hoje no mercado, não somente no crédito rural, mas também a recursos de fundos de investimento, financiamentos verdes, recuperação de terra. Inclusive, a gente está trazendo uma solução que roda para mais de 100 clientes hoje, de grande porte, que é a Deloitte, com toda a experiência, independência que ela tem, operar toda a parte financeira, contábil, tributária e trabalhista para o produtor, dando a assinatura da Deloitte naquela prestação de contas, que com certeza enriquece e facilita o acesso do produtor a crédito, a investimento. É uma das soluções que a gente está levando. Toda a parte de preparação da empresa para as questões do selo mais sustentabilidade, projetos de ESG, projetos de descarbonização. E dentre os vários outros, acho que um outro muito importante também é aproveitar esse cenário de juros baixos, várias empresas indo à bolsa, né? Inclusive tem algumas do setor agro com muito sucesso, e a Deloitte atua junto a essas empresas, tanto na preparação dela, nos aspectos de governança, sucessão, profissionalização da gestão, quanto até o encaminhamento dela para as vias de fato, que é realmente colocá-la no mercado de capital. Então, são diversos assuntos que, como você falou, Fernando, é novidade, só a Cooper Citrus fez isso até hoje, que vem colocar todo esse contexto, esse potencial, olhando para a gestão e para o mercado à disposição do cooperado da Cooper Citrus. Bom, e assim, a outra novidade é que a gente tem essa campanha, né, que ela roda, é um evento tradicional, comercial, é a 25ª edição, né? Ele sempre foi presencial, e o ano passado a gente, por toda essa situação, em razão da pandemia, decidiu não cancelar, não adiar e fazê-lo dessa forma digital. Foram 99.600 acessos, para ser preciso. Esse ano tem essa novidade, que a gente está com esse tema da jornada do agro, com todas essas trilhas, né, dentro de cada fase da jornada. Só para explicar um pouquinho para você, Rodrigo e César, que nós temos a jornada da soja. Então, tem 5 fases, jornada da soja. Então, vai desde o plantio da colheita. Cada fase, um avatar vai guiar o visitante para indicar a melhor solução para aquela ocorrência ali, para aquele período, tanto em equipamentos, máquinas. Nós temos os líderes globais aí de produção de equipamento, parceiros da Cooper Citrus, como insumos e também as tecnologias de agricultura de precisão, tudo que a gente está trazendo de inovação. Então, o produtor ele pode seguir a jornada do começo ao fim, ou ele pode entrar lá na fase de enchimento, entender o que é uma boa prática, sempre com uma curadoria. Isso está sendo produzido desde fevereiro, tá? São mais de 420 avatares, são mais de 5.000 conteúdos exclusivos produzidos para a feira, das empresas. Só a Deloitte está com mais de 30, né, produzidos exclusivamente. São 150
empresas, líderes nas suas áreas de atuação. Então, a gente não pode, 15 dias é muito pouco para acessar tudo isso, né? Então, as campanhas comerciais, elas encerram no prazo, até por disponibilidade de produto, por até situações de custos e logística, mas a gente já tem um contrato para que essa plataforma fique no ar 1 ano, para que o produtor veja com calma, acesse, consiga ter esse atendimento também mais customizado. Então, essa é a boa notícia, tá? A gente vai manter todo esse material e, obviamente, ir atualizando, cada um atualizando os seus conteúdos para que a gente sempre traga a informação mais atual e cumpra aqui, né, o tema que a gente trouxe aqui para o nosso debate de hoje, que é trazer o agro do futuro para hoje, né? Então, eu agradeço muito, o tempo passa muito rápido, informações muito importantes, e eu quero, então, já novamente agradecer o tempo de vocês, o enriquecimento que essa conversa traz para o nosso cooperado e principalmente para o nosso grande evento, é o maior evento da Copercitos. O ano passado foi um faturamento de 1,1 bi de reais durante as campanhas, então o negócio realmente não é brincadeira, né? A turma leva a oportunidade de fato para o produtor e dessa forma então ter a consideração final de cada um, já me despedindo então de cada um de vocês, começar aí pelo César. Valeu, César, obrigado, boas informações aí e suas considerações finais, por favor. Fernando, eu que agradeço mais uma vez. Só queria talvez tirar uma impressão aqui, né? Talvez eu tenha feito um pouco de terrorismo tributário. Eu não gosto disso, mas sabe que uma das abordagens, enfim, discussões que a gente tem tido com os nossos clientes é justamente de tentar se antecipar, tentar se preparar para o que está por vir, né? Então, assim, pensando bem desse momento, né, de trazer para hoje o agro do futuro, o caminho, na minha visão, seria exatamente olhar para o futuro, ver o que é que cada um dos contribuintes aí vai enfrentar ou espera enfrentar no futuro e tentar agir hoje, né? Então, por exemplo, tentando reduzir custos tributários hoje para poder aproveitar eventual ganho no futuro. A gente tem lá o caso do projeto de lei da CBS, lá que ele fala que os créditos de PIS e COFINS podem ser usados para pagar a CBS. Então, por que não olhar hoje para os créditos de PIS e COFINS e ver se eventualmente tem alguma oportunidade de crédito que eu não aproveitei e tentar usar esse crédito para pagar a CBS no futuro? Seria uma forma de tentar puxar, antecipar o futuro para o dia de hoje, tentar trabalhar da melhor forma possível para se antecipar ao que está por vir em termos de reforma tributária, seja qual for a reforma tributária que vai passar. E agradeço mais uma vez, Fernanda, a participação no webinar, foi extremamente enriquecedor para mim também. Viu, César, a gente tem que alertar o produtor. Nós tivemos a semana passada, a nossa quarta webinar foi sobre mercado de fertilizantes. Então, eu sou da época que o produtor deixava para comprar o fertilizante na última hora, e se ele fizer isso agora, ele vai parar o plantio, vai parar o cultivo, porque tem toda uma complexidade logística, tem toda uma situação de problemas, porque quando chove todo mundo quer plantar naquela hora, né? E a gente foi aprendendo, porque hoje o produtor vai precisar de um fertilizante em agosto, ele já compra em maio, já programa entrega, já antecipa quando ele tem que antecipar. Então, assim, realmente a gente precisa estar olhando para frente, né? Entender que precisa de uma programação e aproveitar as oportunidades, tá? Boas dicas e estamos juntos aí na Copercitos Expo. Bom, Rodrigo, nós tratamos aqui de todos esses temas. Eu fico muito empolgado quando a gente fala dessas tecnologias aplicáveis e foi um bate-papo muito bom ver que você também tem essa visão, né, de soluções práticas, aquelas que realmente estão mais próximas, e começar com aquilo que é mais simples e ir escalando, né? Então, valeu, foi muito bom o bate-papo, obrigado aí pela sua presença. Espero você lá no nosso evento, tenho certeza que você vai estar olhando lá e conhecendo das nossas soluções. E suas considerações finais, por favor.
Obrigado, Fernando. De novo, muito obrigado pelo convite. É um prazer, de verdade, interagir com a Copercitrus, que é uma referência nacional em inovação, em novas práticas. E você disse algo que eu considero muito mais relevante do que qualquer tecnologia disruptiva, que é o produtor, de forma simples e pragmática, olhar, às vezes, uma forma diferente de fazer o que ele está fazendo, não necessariamente passando por uma solução digital, né? Então, você deu o exemplo do amassamento, né? E a gente tem vários outros. São exemplos simples de quem está no campo pensando diferente. E isso, acho que o produtor brasileiro faz melhor do que qualquer outro que eu jamais conheci. Eu queria só deixar um último recado, considerando que mais de 80% dos cooperados da Copercitrus são pequenos e médios em diferentes culturas agrícolas e também na pecuária. Não acreditem nessa visão equivocada que a gente também escuta com frequência de que soluções digitais e tecnológicas só atendem grandes grupos e grandes produtores rurais. Isso também é mentira. A Copercitrus tem comprovado em café, em várias culturas agrícolas, que é possível extrair valor de forma inteligente sendo um produtor menor. E, na verdade, vindo de Mato Grosso, onde a gente tem vários dos maiores grupos produtores rurais do mundo, a gente aprendeu muito cedo que um produtor, por exemplo, que usa uma tecnologia, uma solução para monitorar a pulverização, por exemplo, para usar um exemplo de uma atividade que é um custo importante da agricultura brasileira, se ele erra a pulverização de 20 hectares e ele é dono de 40, ele errou em metade da propriedade rural dele. Se é um produtor de 200 mil hectares, obviamente, uma manhã é muito menos relevante para ele, ele vai errar ali 2%, 3% da área. Então, a tecnologia, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, ela é um aliado muito mais impactante do ponto de vista de resultado para o produtor pequeno do que para o grande. O grande tem a chance de errar às vezes. Por mais que a escala seja maior, ele tem mais tempo de corrigir, mais tempo de planejar, mais time, mais estrutura, né? Então, não entrem nessa falácia, nesse mito, nesse equívoco de que tecnologia é coisa para produtor rural grande com escala, porque é exatamente o contrário. Às vezes, a gente tem uma produção de café ali de 30, 40 hectares e com uma boa tecnologia, com um bom acompanhamento, um bom monitoramento, coisas simples, objetivas e pragmáticas, você vai reduzir 20%, 30%, 40% do seu custo em determinada atividade agrícola e deixar mais dinheiro no seu bolso. Então, busquem essas soluções, discutam com a Copercitrus, que está à frente, que está sempre investindo e buscando inovação, porque com certeza isso vai ajudar a cada um de vocês ser mais rentável e gerar uma agricultura mais sustentável como consequência e não só como discurso. Obrigado novamente pelo convite, Fernando. Valeu, excelentes pontos. Muito bom. Luiz Otávio, encerrando aqui, então eu gostaria que você, já nos despedindo, muito obrigado, trouxesse aqui suas considerações finais. Grande abraço. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos os espectadores. Realmente a gente preparou um conteúdo muito didático e respondendo a perguntas cruciais que todo produtor tem. E é isso que você vai encontrar no pavilhão da gestão, da Deloitte. Então, como eu cuido das minhas finanças, como a tecnologia pode gerar mais produtividade para o seu negócio, como que você garante o futuro do seu negócio, abrangindo questões tanto da expansão do negócio, a profissionalização, a sucessão do seu negócio. Tem a Agro Academy, onde você pode se atualizar sobre os principais assuntos, incluindo questões da reforma tributária, comentada aqui na reunião. Você pode fazer o seu planejamento estratégico, você pode fazer o seu planejamento financeiro. Então, todos esses assuntos, para que a sua operação agro possa melhorar, possa reviver, ou que você possa desenvolver ela, colocar ela realmente no âmbito profissional, de maneira simples, vai estar lá te esperando. Se algum item não tiver por lá, clica no botãozinho lá de comunicação. Eu, pessoalmente, estarei vendo toda a comunicação, todos os interesses do cooperado, do visitante do nosso pavilhão, e se assegurando que a Deloitte vai dar uma resposta para todos vocês, independente da sua necessidade. Então, aguardamos você no pavilhão da gestão. Conte com nossos conteúdos. Tem uma equipe reservada, alocada durante todo o período da feira
para ser rápido, ágil na resposta e na comunicação. E, novamente, Fernando, muito obrigado por essa participação na Copercitrus Expo, obrigado pela parceria e um grande abraço a todos os espectadores. Ok, muito bom. Então, a gente está aqui encerrando nossa 5ª webinar, que antecede nosso grande evento. Quero agradecer o apoio de todos, quero agradecer a Pixit, que é a nossa parceira, né, que está construindo a feira, naquelas feiras físicas, né, a gente sempre tratou com montadoras, né, equipes de montagem de stand, dos espaços, e a Pixit é a nossa montadora oficial, né, porque ela que disponibiliza aí toda essa tecnologia, que junto com todo o time, no nome do Flávio, principalmente, do Nicolas, agradecer o empenho, que também possibilitou essa série de webinars. Então, até o dia 19, aguardamos a todos. Muito obrigado, nossos cooperados, colaboradores, Copercitrus e parceiros. Espero que todos tenham gostado e aprendido como eu aprendi aqui hoje. Um grande abraço a todos. Obrigado, tchau, tchau.